Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Kelly Sarlo, sou nutricionista clínica e esportiva. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a nutrição e alterações psicológicas. Mostrar para vocês alguns artigos que eu encontrei que são muito interessantes e mostram como a nutrição pode ajudar na ansiedade, na depressão e outras doenças degenerativas também. Falando um pouquinho sobre a depressão, que vocês já estão cansados de saber, mas é uma doença de caráter multifuncional, que pode sofrer alterações endógenas e exógenas. Essa parte endógena também está muito ligada ao intestino, a produção de neurotransmissores e toda a parte ligada, eixo intestino-cérebro e cérebro-intestino. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o eixo cérebro-intestino, que é bem conhecido desde antigamente, né? Quando a pessoa ficava ansiosa, que tinha uma prova, um teste, alguma coisa assim, a pessoa já ficava com constipação ou com diarreia, já dizia que estava com dor de barriga. Ai, tô muito nervoso, tô com dor de barriga. Isso é bem conhecido. Também a questão de que quando a pessoa viaja por estar em um lugar diferente, aquilo já manda, só aquela fase de estar num lugar desconhecido já manda um sinal para o intestino para ele constipar. E aí a pessoa está viajando, não consegue evacuar porque ela está num lugar fora de casa. Então esse eixo intestino-cérebro é muito bem reconhecido. A gente tem o eixo também intestino-cérebro. Eu tinha falado cérebro-intestino, agora é intestino-cérebro. Eu peguei até uma parte aqui de um artigo que eu achei interessante que fala que a colonização intestinal com certos tipos específicos de bactérias em modelos germ-free foi capaz de modificar o comportamento frente à resposta ao estresse, para você ver como a microbiota está muito ligada à parte cerebral. A partir de tais observações, abre-se um horizonte de investigação acerca da influência do microbioma no neurodesenvolvimento do comportamento, na cognição e na resposta orgânica ao estresse. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa flora intestinal, porque ela está intimamente ligada ao estresse e a toda a parte cognitiva. Falando um pouquinho sobre o intestino, no intestino nós temos as células enteroendócrinas. Elas estão presentes no trato gastrointestinal, então desde o estômago até o intestino. Elas são responsáveis pela produção de 90 a 95% da serotonina circulante. Vocês sabem que a serotonina ela é dependente do triptofano, que o triptofano ele é um precursor da serotonina. Então é necessário que nós temos na nossa alimentação o triptofano, porque o triptofano ele é um aminoácido essencial, ele não é produzido no nosso organismo. Então, com a absorção pela alimentação do triptofano, a gente produz a serotonina. E também essas células produzem o GLP-1 e o PYY, que são mediadores neuroendócrinos, diretamente ligados ao sistema nervoso central, interferindo no controle do humor, né? A serotonina está muito ligada ao humor. Falando do intestino também, vocês já devem ter ouvido falar sobre a disbiose. A disbiose não é uma doença, tá? E ela é um desequilíbrio da flora intestinal. Quando você tem as suas bactérias em desequilíbrio, aí a gente fala que é uma disbiose. Ela é uma condição clínica que predispõe inúmeras patologias. Ela pode ser causada pela má alimentação, por excesso de álcool, pelo fumo, o cigarro, pelo próprio estresse. Tudo isso pode causar uma disbiose. Algumas doenças também podem causar disbiose. Outra coisa que pode causar muito disbiose é antibiótico. As pessoas tomam antibiótico indiscriminadamente e isso pode gerar uma disbiose, porque o antibiótico ele não vai matar só a bactéria ruim que está dentro do intestino, ele vai matar as boas também, muitas vezes, e isso pode causar uma séria disbiose. Como é que a gente faz para melhorar esse quadro? Administrando o estresse, aí é com vocês para ajudar. Evitar o consumo de industrializados, os alimentos industrializados provocam muita disbiose. Restringir a ingestão de bebidas alcoólicas, não fumar. Fazer o uso de medicamentos só quando realmente for muito necessário, porque a maioria dos medicamentos causam disbiose. E manter uma alimentação equilibrada e de preferência pobre em açúcar.
As bactérias que nós chamamos de ruins, que fazem mal para o nosso organismo, elas se alimentam mais de açúcar. Então, quanto mais açúcar, carboidrato a pessoa come, mais ela faz uma desbiose, mais ela aumenta as bactérias ruins do intestino e menos ela está alimentando as bactérias saudáveis do nosso intestino. O nosso intestino, ele tem as duas bactérias, elas têm que estar em equilíbrio, não é que uma vai deixar de existir e vai existir só a outra. As duas existem, mas elas têm que viver em equilíbrio, não pode uma estar mais do que a outra. Qual é um dos grandes problemas da desbiose intestinal? Essa permeabilidade intestinal. Olha aqui nessa figura. Nessa figura a gente tem as células intestinais com junções saudáveis. Você pode perceber que elas estão bem juntinhas. E isso faz com que a permeabilidade intestinal seja perfeita. O intestino, tá vendo aqui as bordas em escova aqui em cima? Ele só permite que entre os compostos que ele quer que entre. O nosso organismo, ele seleciona o que vai entrar e o que não vai entrar. Quando você está inflamado, que você tem uma desbiose, você vê aqui ó, nas outras células da inflamação, como eles têm uma permeabilidade alta. Olha esses espaços entre as células. Aqui nesses espaços você pode entrar micro-organismos patogênicos, pode entrar toxinas, pode entrar vários compostos que não devem entrar, tá vendo? Aqui embaixo tem a corrente sanguínea, e essa corrente sanguínea vai levar esses compostos patogênicos para o nosso organismo, podendo chegar lá no cérebro. E isso pode causar tanto a inflamação no nosso intestino, no nosso corpo, quanto aquelas doenças que a gente já falou que estão totalmente ligadas a essa parte de inflamação. Aqui no outro slide eu boto para vocês as bordas em escova, tá vendo? O que acontece? Quando a pessoa às vezes tem constipação, porque ela tá sempre com uma má alimentação, tem essa desbiose intestinal, para melhorar a constipação, elas tomam laxantes. E o que os laxantes fazem? Tá vendo? O nosso intestino, ele é assim, ó, tá vendo? Tem essa borda em escova aqui, você vê a altura da borda em escova. Essa borda em escova, ela aumenta a superfície de contato entre a parede intestinal e o alimento. Então, como você tem maior superfície de contato, conforme o alimento vai passando, ele vai passando de forma mais lenta e melhorando a absorção do nosso intestino por esses alimentos, por esses nutrientes. Quando a pessoa toma muito laxante, você tá vendo que aqui embaixo tem a parte do intestino. Ele fica praticamente liso assim, porque o que acontece? Essas bordas de escova, elas perdem as suas vilosidades por conta dessa quantidade excessiva de laxantes que a pessoa toma. Ela acaba tendo uma diarreia e isso daqui passa a ficar mais liso, assim, passando o alimento numa velocidade mais rápida. Isso é diarreia. Quando o alimento, você vê que você vai, né, ao banheiro e quando as fezes elas saem líquidas. Por quê? Porque tem uma quantidade de água e ela, ao invés de passar de forma lenta pelas velocidades, ela passou de forma líquida. E a absorção dos nutrientes é muito pequena, porque não dá tempo de ter uma absorção ideal dos nutrientes. Então, a desbiose intestinal, ela pode causar todos esses problemas. Um dos maiores problemas também é a constipação, né? Porque a pessoa constipada fica passando mal, fica irritada e acaba exagerando nos laxantes, prejudicando a absorção dos nutrientes em si. A desbiose e a inflamação, elas podem causar ou piorar os sintomas do autismo, transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, Alzheimer e Parkinson. O Parkinson está muito ligado também à constipação e a desbiose intestinal está muito ligada ao Parkinson também. A permeabilidade intestinal, como eu falei para vocês, ela também está ligada à permeabilidade hematoencefálica. Aí você vai dizer, ué, mas o intestino, o que a permeabilidade do intestino tem a ver com a permeabilidade hematoencefálica? Então, o butirato é um produto que ele é feito pelas bactérias intestinais. Ele está diretamente ligado à permeabilidade intestinal e também à barreira hematoencefálica. Por quê? Porque ele aumenta a expressão da ocludina, que ajuda na estrutura da barreira. A ocludina, ela promove a melhor funcionalidade e a formação da barreira hematoencefálica. Então, se você não tiver uma quantidade boa de butirato sendo produzido no intestino, a quantidade de ocludina vai estar diminuída. E isso pode
atrapalhar, né, a sua permeabilidade hematoencefálica. Imagina se no intestino está entrando várias toxinas que não deveriam entrar. Isso vai pela corrente sanguínea, vai chegar lá no cérebro. Se a parede, a estrutura da barreira hematoencefálica não tiver completamente estabilizada, muitas dessas toxinas vão entrar no cérebro e vão causar uma inflamação nos nossos neurônios também. Claro que isso não é de um dia para o outro, isso é a longo prazo. Alguns estudos mostram que em 20, 30 anos, onde a pessoa pode ter uma disfunção intestinal, os impulsos neurológicos ficam batendo lá na barreira hematoencefálica e acabam fazendo com que essa inflamação chegue no cérebro, podendo causar algumas doenças. Então, hoje, pessoas que podem ter demência, que podem ter Alzheimer, talvez sejam porque lá antigamente, quando eram novas, a alimentação foi muito ruim, elas tinham desbiose e durante esses anos todos a desbiose não foi tratada, chegando à inflamação nos neurônios e prejudicando as sinapses neurais, tá? Então, para você ver como isso está interligado. Eu separei aqui 2 estudos, vou ler para vocês, ó. Um estudo que envolve mais de 100 mil crianças demonstrou que aquelas com diagnóstico de TEA tiveram maior prevalência de problemas intestinais, relatado pelas mães, né? Nas quais constipação intestinal, diarreia, intolerância e alergias alimentares, quando comparados com crianças com desenvolvimento normal, de 6 a 36 meses de idade. Embora a origem dessas interações não esteja totalmente elucidada, levanta-se o questionamento de que a desbiose relacionada aos problemas intestinais relatados exerça influência no neurodesenvolvimento, posto que tais associações já foram demonstradas na literatura. Muitas dessas crianças também podem ter intolerância à lactose, intolerância ao glúten e continuam ingerindo esses alimentos sem saber que estão ingerindo esses alimentos, que esses alimentos fazem mal para o intestino delas. E isso aumenta a desbiose, causando uma inflamação intestinal. E isso a longo prazo está intimamente ligado a essas doenças também neurodegenerativas. Um outro estudo fala, dentro da microbiota intestinal saudável, existe uma comunidade de micro-organismos que propiciam um ambiente benéfico para a saúde do hospedeiro, mantendo funcionalidades como a menor permeabilidade intestinal, né? Menor, não deixa ficar entrando tudo que não deve. Regulação do pH intestinal, que é importantíssimo para que as enzimas possam funcionar, e para as bactérias, porque as bactérias elas são muito dependentes do pH do meio. Algumas bactérias sobrevivem em meios ácidos e outros em meios mais básicos. Então, o pH intestinal ele é fundamental para selecionar o tipo de bactéria que vai estar lá no intestino. Esses organismos também têm o papel de proteger o hospedeiro, que somos nós, de colonização e ação de agentes infecciosos, patógenos, auxiliando no sistema imune, né? O pH, a alimentação, tudo isso está envolvido com os patógenos que estão no nosso intestino. E o que aumenta a desbiose? A alimentação inadequada, ela vai aumentar a desbiose e ela vai diminuir a produção e a absorção de antioxidantes. É muito importante que o nosso corpo produza os antioxidantes para diminuir as inflamações no nosso organismo, né? Porque todas as reações químicas no nosso organismo, elas produzem radicais livres. E você precisa dos antioxidantes para controlar essa produção de radicais livres. Porque se você tem uma demanda muito grande de radicais livres, o envelhecimento é muito maior em todas as células. Na célula da pele, você pode observar que a pessoa que se alimenta mal, que fuma, que não faz atividade física, ela tem uma pele mais enrugada, uma pele mais oxidada, porque ela não tem uma quantidade de oxidantes suficiente, então ela parece até mais envelhecida, né? E isso chega ao nosso cérebro. Se você tem muitos radicais livres e não tem antioxidantes suficientes, esses radicais livres podem vir a matar os neurônios, ou fazer com que eles tenham um envelhecimento muito mais rápido, um envelhecimento precoce. Estudos mostram que a redução de antioxidantes, principalmente a glutationa,
está associada a maior gravidade no sintoma de anedonia. O que isso quer dizer? Pode ser que o paciente chegue apático lá para vocês, que ele esteja com depressão, de repente tem até ansiedade, mas não tem vontade de fazer nada, não tem prazer em nada, não sente alegria com nada. E isso está ligado à redução desse antioxidante glutationa. Esse antioxidante, ele é produzido pelo nosso organismo. Mas para que o nosso organismo produza, o intestino tem que estar funcionando corretamente para ter a absorção dos nutrientes adequados, que são substratos para a produção desse antioxidante. Então você precisa que os aminoácidos entrem corretamente no seu intestino para que você possa produzir os antioxidantes corretos. A redução de antioxidantes na alimentação está ligada ao aumento da inflamação, né? Porque você tem um aumento das espécies reativas de oxigênio que acabam aumentando cada vez mais a inflamação. Eu coloquei aqui alguns nutrientes que estão intimamente ligados tanto com a parte intestinal quanto com a parte cerebral, e eu vou compartilhar alguns artigos aqui com vocês. Olha, eu achei esse artigo aqui muito interessante, tá vendo? Ele fala assim, ó, alguns estudos indicam que a dieta mediterrânea é aquela dieta que preconiza alimentação saudável, alimentos integrais. Eu não quero dizer alimentos integrais como pão integral, arroz integral, não é isso. São alimentos vindos da terra, batata, inhame, aipim, o milho em si, não o milho depois já na latinha, né? Então, assim, os alimentos integrais, in natura, é isso que a dieta mediterrânea preconiza. Óleos e azeites benéficos para a saúde, o abacate, frutas, várias frutas, porque as frutas têm compostos bioativos, e esses compostos bioativos, eles ajudam muito na nossa nutrição, no desenvolvimento, até neuronal. Então, os estudos indicam que a dieta mediterrânea, com antioxidantes e planejamento dietético, tem um grande potencial para auxiliar na prevenção de demência. Dietas que contêm os cereais, frutas, vegetais, peixes, azeites e algumas vitaminas como a B12, a B9, a B6, a B3 e a C foram relacionadas com menor risco de Alzheimer. Olha só como a alimentação está interligada a essas doenças neurodegenerativas. Foi realizado um estudo onde foi relatado a hipótese de que o alimento antioxidante pode diminuir o processo de déficit cognitivo e abaixar o risco de demências. Como eu falei para vocês, se a gente tem menos antioxidantes, a gente tem um maior risco de inflamação. E essa inflamação ela pode chegar no cérebro e pode entrar pela barreira hematoencefálica, prejudicando as interações neuronais. Já que o dano às células endoteliais cerebrais pode transformar um estresse oxidativo e aumentar a permeabilidade da barreira hematocefálica para proteínas e acúmulo de células beta-amiloides, né? Foi o que eu falei para vocês. Outros estudos também mostram que uma alimentação equilibrada, sendo rica em fibras e com quantidades adequadas de ômega 3, vitamina B12, B6, diminui a taxa de desenvolvimento de doenças degenerativas. Assim como pessoas com dietas desproporcionais, como ricas em gorduras saturadas e baixas em quantidades em frutas, vegetais e fibras, possuem maior chance de desenvolver o Alzheimer. Também são relatados os efeitos positivos do ácido graxo ômega 3, as vitaminas do complexo B, a vitamina D em neurônios. O uso de ômega 3 é efetivo para pacientes com diagnóstico de transtorno depressivo e em pacientes depressivos com diagnósticos. O ômega 3 ele é um potente anti-inflamatório. Por isso que eu estou falando para vocês, quanto mais a alimentação da pessoa tiver industrializados, refrigerantes, embutidos, mais inflamada vai estar essa pessoa. Quanto mais essa pessoa tiver uma disbiose, mais inflamada vai estar essa pessoa. E é aí que o ômega 3 e outros anti-inflamatórios entram para diminuir essa inflamação e melhorar essas doenças cognitivas e degenerativas. Aqui tem um estudo do ômega 3 que eu peguei para vocês, que fala
que nesse estudo foi feito com 2.335 homens e mulheres, não são tão poucas pessoas assim, com 40 anos ou mais, que demonstrou a relação de 234 miligramas dias de EPA e 469 miligramas dias de DHA. O que é o EPA e o DHA? Eles estão dentro do ômega 3. O ômega 3 ele é um complexo oleaginoso, e o que mais importa pra gente do ômega 3 é justamente a EPA e o DHA. E esse ômega 3 ele está relacionado com a redução dos sintomas depressivos, né? Porque ele diminui a inflamação. Um outro composto é o zinco. O zinco é um mineral importantíssimo no nosso organismo. Ele está ligado em várias reações bioquímicas e reações das enzimas que fazem todo o metabolismo no nosso organismo. Até se vocês prestaram atenção, agora nessa pandemia, o pessoal estava tomando muito zinco, né? Para melhorar o sistema imunológico também. Então, um estudo com 297 idosos verificou que pacientes com baixo zinco sérico apresentavam maior índice de ansiedade e depressão. Outro estudo mostrou que 25 miligramas de zinco administrados junto com antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, melhorou os sintomas da doença, né? Mostrando o quanto a nossa alimentação está relacionada, né? Você pode perceber, a nutrição ela está relacionada em todas as áreas do corpo, porque todo o nosso organismo, todas as funções metabólicas do nosso organismo dependem de macronutrientes e dos micronutrientes. Então, todos os minerais, as vitaminas e os macronutrientes, eles estão diretamente ligados à parte a toda a parte química e bioquímica do nosso organismo. Então, não tem como separar a nutrição das doenças neuronais, né? Porque as doenças neuronais estão dentro do corpo e precisam dos nossos nutrientes para trabalhar melhor. Existe um estudo também, voltando lá na disbiose que eu tinha falado para vocês, a disbiose ela tem sido tratada como algo tão sério que ultimamente existem estudos com transferência fecal, que é uma transfusão fecal, que é pegar fezes mesmo de pessoas saudáveis, que tem que ser da mesma família, da mesma região, e fazer a transferência para o intestino de outra pessoa, para o caso dessa disbiose estar muito grave. Para você ver como a disbiose muito grave, ela pode causar vários problemas de saúde. Tanto problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas neuronais, vários tipos. Então, a nossa microbiota intestinal, agora até tem se falado muito que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque ele está muito ligado com todas as funções do nosso organismo. E uma das atitudes que os médicos têm tomado agora é dar probióticos para pessoas que têm depressão e ansiedade. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o que acontece com os probióticos? Qual a diferença de probiótico e prebiótico? Os prebióticos, eles são fibras, você pode comer as frutas com cascas, legumes, folhas, grãos. A aveia ela é rica em um prebiótico chamado beta-glucana, que é uma fibra que não é absorvida pelo nosso intestino, mas que ela é alimento para as bactérias boas do nosso intestino. O amido resistente, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas está na biomassa de banana verde, no arroz dormido, porque o que acontece com o arroz? Quando você acaba de fazer o arroz, ele tem um amido que está ali solto. Quando ele é bem digerido, aquele amido. Mas quando você resfria ele e reaquece, ele forma um amido resistente. E esse amido resistente, ele tem dificuldade de ser absorvido pelo nosso organismo. E ele acaba sendo substrato para as nossas bactérias boas. Então, você alimenta suas bactérias boas quando você deixa o arroz ser refrigerado e ser reaquecido novamente. E a batata Yacon também é rica nesse amido. O fruto oligosacarídeos também são carboidratos que não são muito bem absorvidos pelo organismo. Então, eles também são
alimentos para as bactérias. O que são os prebióticos, então? Os prebióticos, eles são alimentos para as bactérias. O aspargo, a cebola, a alcachofra, a chicória, o trigo, a cevada, todos eles são probióticos para as nossas bactérias. E os prebióticos e os probióticos. Aí você pergunta, por que eu não posso colocar logo os probióticos? Porque imagina se você compra móveis novos para sua casa. Você vai colocar aqueles móveis novos, limpinhos, lindos na sua casa suja? Não vai, né? Você vai limpar a casa primeiro. É a mesma coisa, você pegar micro-organismos saudáveis, bons, e colocar lá no seu intestino, que está todo bagunçado. Se você não der substrato para esses micro-organismos bons, alimentação para esses micro-organismos bons sobreviverem, se a pessoa continuar comendo industrializados, fumando, não fazendo atividade física, tendo péssimos hábitos de vida, ela vai matar esses probióticos. Então, o que acontece? Você está gastando dinheiro comprando micro-organismos saudáveis para colocar no intestino não saudável. Então, primeiro a gente arruma a casa, a gente limpa a casa, melhora a alimentação da pessoa, faz um tratamento psicoterápico para ajudar a pessoa a mudar o estilo de vida, os hábitos alimentares. Porque muitas pessoas chegam no meu consultório e eu percebo que ela sozinha não vai conseguir mudar os hábitos alimentares. Ela precisa também de uma ajuda psicoterápica, porque ela tem muita ansiedade e a ansiedade atrapalha, né? Porque ela acaba comendo por impulso. Ela não come por fome, ela acaba comendo por impulso. E isso tudo atrapalha o intestino. Então não adianta a gente meter probiótico naquela pessoa que não vai dar uma alimentação saudável para as bactérias, vai matar os probióticos todos e vai continuar com desbiose. Então primeiro a gente tem que ajustar a alimentação, tá? Eu coloquei aqui alguns probióticos que têm sido estudados, que ajudam bastante. Tá vendo? Os estudos mostram que distúrbios como ansiedade, depressão, distúrbio do espectro autista, distúrbio obsessivo-compulsivo, têm sido tratados com esses probióticos que eu coloquei aqui para vocês. E também eles têm sido usados para melhora na memória e na cognição. Mas, como eu disse para vocês, não vai haver uma melhora se não tiver mudança de hábito. Pode até haver uma melhora em curto prazo, né? Vai dar uma melhorada aquela semana, mas assim que a pessoa matar todas essas bactérias boas dos probióticos com a alimentação ruim que ela tem, ela volta ao quadro original. Então é muito importante o acompanhamento de um nutricionista junto com a psicoterapia, junto com a psiquiatria, junto com o esporte, né? Porque o indivíduo, ele é um todo, né? A gente não pode separar. Ah, ele tá com problema no coração, vai só no cardiologista. Aquele problema no coração pode estar derivado de depressão, pode estar derivado de ansiedade, de má alimentação. O nosso organismo é um todo, né? A gente tem que tratar o ser humano como uma pessoa completa e não tratar só aquele pedacinho dele, né? Ele tem que ser tratado em conjunto. Então, como vocês vão saber se o paciente de vocês precisa de um nutricionista? Eu diria que todos os pacientes de vocês precisam de um nutricionista, mas é claro que eu tô puxando sardinha pro meu lado. Mas, falando sério, você pode observar, se a pessoa tiver obesidade, a obesidade é uma doença inflamatória. Então, se ela tem obesidade, ela já tem inflamação. Se ela tem inflamação, essa inflamação já pode estar chegando lá no cérebro, passando pela barreira hematocefálica. Se ela tem obesidade, consequentemente, ela tem uma desbiose. Então, como agora você já sabe o problema da desbiose, que está totalmente ligado a isso, então você já pode encaminhar para o nutricionista. Você pode perguntar na sua anamnese, quando você estiver conversando, né, com a pessoa, perceber se ela come muito fast food, se ela liga muito para pedir comida, se ela prepara comida em casa, se alguém prepara para ela, se ela tem dificuldade em dizer não para comidas ruins e comer comidas saudáveis ou não. Então isso tudo você já consegue perceber se a pessoa tem um intestino saudável ou não.
Perguntar sobre exercícios, né? Se a pessoa faz alguma prática de atividade física, porque a prática de atividade física, ela está muito ligada também ao intestino, pela mobilidade intestinal. Quando você pratica uma atividade física, você está aumentando a motilidade intestinal. Tanto que muitas pessoas, dependendo do que acabaram de comer e vão correr, elas podem ter ou voltar a comida, né, e a pessoa acabar vomitando, ter um refluxo, ou ela pode ter uma diarreia. Então, a corrida e o exercício físico, ele está muito ligado à motilidade trato gastrointestinal. Então, é importante que essa pessoa faça uma atividade física, principalmente se ela tiver constipação, para que o intestino dela possa funcionar melhor. Outra questão é sobre a própria constipação, né? Você perceber ou perguntar de alguma forma, ou na própria anamnese mesmo, perguntar se ela consegue ir ao banheiro bem, se ela tem alguma dificuldade. Muitas vezes a parte psicológica está ligada à constipação. Eu já tive paciente criança que tinha medo de ir ao banheiro, porque quando ia ao banheiro, doía. Ela tinha uma constipação tão séria que doía tanto que ela ficou com medo de ir ao banheiro. E isso está muito ligado à parte emocional, né? Porque ela passa a ser uma criança envergonhada, uma criança que está sempre sentindo dor, cólicas intestinais, porque não vai ao banheiro, uma criança que fica irritadiça, né? Porque se a pessoa não consegue evacuar, ela fica com aquele mal-estar o tempo todo e acaba ficando irritada por conta disso. Então, a própria irritação pode estar ligada à constipação. Às vezes, a gente vê uma pessoa muito irritada e acha que é só problema emocional. E, na verdade, pode ser problema intestinal. Então, para ver como a nossa alimentação está intimamente ligada à parte emocional, à parte cognitiva da pessoa, né? Então, a própria raiva, a própria ansiedade, às vezes, a pessoa está se sentindo tão mal que não consegue ficar tranquila para fazer as coisas que precisa fazer. E aí acaba ficando com raiva por causa disso, né? E a outra questão é a água. Porque se a pessoa não bebe água na quantidade que deve beber água, o que acontece? Ela acaba ficando constipada também, né? Porque você precisa de água e de fibra para ter um desenvolvimento melhor, para que as fezes possam se formar de forma mais macia, para não ficar endurecida, e que você possa ter uma evacuação sem dor e sem sofrimento. Então, a água é importantíssima para isso, tá bom? Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, espero que não. Eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo. E se vocês ficaram com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer para vocês, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter ajudado bastante. E espero que nós possamos trabalhar juntos para que o nosso paciente seja tratado como um indivíduo completo e não somente como ou só alimentação ou só a parte neurológica, a parte emocional, porque ele está totalmente interligado. Obrigado pela atenção de vocês.